ministério que consolida outros ministérios. Hoje é dia do professor, né? Dia do mestre. Obrigado. Eu acho que, assim como o aniversário, né, de nascimento, esse é acho que um dia que mais me marca, né? Porque desde os 17 anos eu comemoro, né? Comemoro, me parabenizo, no melhor dizer. Mas quando a gente está em atividade em escola, né, trabalhando com o ensino fundamental, médio, aí vira festa, né? Dia 14 geralmente é festa. E me recordo, né, hoje de manhã eu estava me recordando, me lembrando de algumas delas, né? Os alunos preparavam surpresas, né? Mas hoje, quando eu vi a data que seria o nosso encontro, eu pensei exatamente aquilo que eu verifiquei durante a pandemia em algumas igrejas, alguns ministérios, não só da nossa abertura, mas algo que a gente acaba compartilhando com muitos colegas do ministério, né, pelo Brasil afora, alguns até fora do Brasil. Conversei com o apóstolo Giovanni lá da Itália, nós estivemos juntos em Israel, ele falando, né, lá das grandes dificuldades que ele passou na Itália, embora a região dele não tivesse sido aquela mais atacada. A mais atacada foi o norte da Itália, ele está mais região central, mas a região dele acabou socorrendo a região norte. Então, ele desenvolveu todo um trabalho social, com remédios, alimentos, né, levando para a região norte da Itália. E eu conversava com ele e ele falou assim: rapaz, que luta. Na realidade, a arrecadação da igreja caiu demais, o povo sumiu, ele tinha uma população muito idosa na igreja, né? E essa população que ficou difícil, né, restrita às aglomerações, a mesma coisa que nós passamos aqui, o mundo todo passou. Israel está debaixo de lockdown já há uma semana, né? Inclusive um amigo que a gente está fazendo a caravana para Israel através da empresa dele, ele veio com a família para o Brasil, ele está no Brasil. Quando lá ia fechar no dia seguinte, ele conseguiu passagem aérea e veio embora para cá. Mas a situação está muito crítica e assim, ele e outros de lá compartilham comigo a mesma coisa que nós estamos passando aqui, eles passam lá também, né? É algo mesmo planetário que não deixou ninguém livre disso daí, o que a gente está presenciando. E aí a gente ouviu muitos os relatos de pastores, né, nos mais diferentes lugares do mundo, mas é claro, aqui no Brasil, porque a gente conhece mais a realidade, né, do povo, de cada um, da nossa nação, e da nossa realidade cristã, evangélica, né, da maneira de pensar, de agir, de como os ministérios se comportam. E aí a gente foi vendo que muitos enfrentaram muitas dificuldades, porque estava faltando a consolidação, e aí a gente só vê que falta a consolidação na hora da tempestade. A gente só vê se o fundamento, a fundação, o alicerce da casa está bem feito na hora que o vento sopra, na hora que o furacão bate,
É aí que a gente vai ver se a fundação está ok. Se não está, como a parábola que Jesus conta, né, a casa cai. Né? Então a gente começou a perceber as dificuldades. Isso, de uma certa forma, é bom, porque Deus permite que a gente veja a vulnerabilidade daquilo que nós estamos construindo. Né? Nós somos pastores, líderes, estamos trabalhando com o povo, estamos liderando um povo, mas nós estamos liderando um povo que, quando chega a hora da prova, esse povo está consolidado ou não está consolidado? Está firmado na rocha ou não está firmado na rocha? Está junto ou não está junto? Agrega ou desagrega? Né? E aí, alguns, né, de vocês, eu não pastorei a igreja local, mas alguns de vocês se surpreenderam com alguns discípulos, com algumas famílias, né? Puxa vida, eu contava tanto com essa pessoa e olha só, sumiu, até agora não apareceu. Né? Então, isso tudo começou a revelar algumas fragilidades. Embora a gente não tenha aqui nenhuma bola de cristal para dizer o problema é este. Né? É uma soma de uma série de elementos, de fatores que revelam a ausência de consolidação. Mas ao analisar essa soma de fatores, a gente percebe que um dos elementos mais fortes que mais contribui para a ausência ou a vulnerabilidade de um povo consolidado é exatamente a ausência do ensino. Quando o ensino ele é praticado de uma forma, quero usar uma, não é segmentada não, sistematizada. Quando o ensino ele obedece um planejamento sistematizado, ou seja, você tem sistemas, você tem planos específicos que vão conduzir o povo, desde um grupo, um povo, não a igreja, desde que o projeto, o planejamento prevê isso, desde o início de um trabalho de ensino até a conclusão daquele trabalho, ou seja, os objetivos foram atingidos. Quando os objetivos, você faz um planejamento, você estabelece a aquisição de uma aprendizagem, ou seja, você vai atingir alguns objetivos propostos na área de santidade, na área da ética, na área do relacionamento com Deus, com os irmãos, na área de finanças, na área do sustento do ministério, na área da primícia do sustento do sacerdote. Quando você tem um planejamento sistematizado para isso e trabalha em cima de um planejamento, com certeza você vai ter resultados benéficos lá na frente. É fácil de entender isso. Você pega uma criança que ela não teve oportunidade de fazer educação, entrar na educação infantil. Né? Para os mais velhos aí, o antigo jardim de infância. Né? E no jardim de infância, na educação infantil, ela já vai lidando com alguns elementos, né? Com alguns princípios que vão fazendo com que ela conheça letrinha, né? Ela não vai ainda estar escrevendo ou lendo de forma, né, uma frase completa, mas ela já consegue fazer isso. E ela chega lá então, vai chegar lá no primeiro ano, né, antiga alfa, né, onde aí ela vai aprender a ler, juntar letras, sílabas, né, ler frases, aquele negócio todo. Mas a maior parte das crianças do Brasil não tem oportunidade de fazer educação infantil. A lei, né, torna o ensino obrigatório a partir dos 6 anos de idade, né? Então é quando a criança vai entrar exatamente na série para aprender a ler, que é o ensino fundamental, né? O primeiro segmento do fundamental. E aí você pega uma criança dessa, eu já dirigi escola pública, eu sei o que é isso, quando você recebe uma porção de criança com essa idade, mas a criança nunca, né, aprendeu, não sabe ainda o que é um A, não sabe ainda o que é um E, ela está chegando lá de comunidades carentes e matriculando ali. E aí a professora, geralmente professora, sexo feminino, pega aquela criança e ela tem um planejamento na mão. E nesse planejamento, ela tem que atingir objetivos no primeiro mês, no segundo mês,
fecha o bimestre. No terceiro mês, no quarto mês, fecha o outro bimestre. No quinto mês, no sexto mês, fecha o outro bimestre. No sétimo mês e no oitavo mês, fecha o outro bimestre. São 8 meses que compõem 4 bimestres de estudos. E no final, a criança participa de uma festinha chamada Festa do Livro, porque ela sabe ler e escrever. O que faz com que em um ano, uma criança que não sabia diferenciar o A do O, porque uma tem a perninha para baixo, outra tem a perninha para cima, mas ela não sabia, você botava o A na frente dela, né? Quem é alfabetizadora sabe disso, e botava o O na frente dela, ela não sabia o que era. Você foi lá fora. Fica aí, e ela não sabia, mas quando ela chega no final do ano, ela consegue ler: a abelha é amarela, o rio é azul, a folha da árvore é verde. É porque um planejamento sistemático fez com que ela saísse da ignorância e chegasse ao tempo da leitura. Ela está letrada, alfabetizada. Você não acha que na vida espiritual é a mesma coisa? Mas sabe qual é o nosso grande problema? A gente espiritualiza tanta coisa a nível de igreja que a gente se esquece de algumas coisas que são básicas. E a gente coloca nas costas do Espírito Santo toda a responsabilidade para fazer as coisas acontecerem na vida das pessoas, quando algumas coisas são práticas e o Espírito Santo dá para a gente, como o dom do mestre. Como ensinar, como criar projetos e planejamentos nessa área, para que o seu discípulo chegue analfabeto espiritualmente, mas depois de um planejamento e uma proposta de ensino, ele saia mestre, ele saia com intimidade. Ele não discute e não cai naquelas historinhas: não, o dízimo não está na Bíblia, eu não vou dar dízimo não. Mas ele só fala isso e faz isso se ele não foi ensinado. Mas se ele é ensinado, ele não cai nessas heresias, nesse ponto do vigário. Então o que nós precisamos estabelecer e fortalecer em nossos ministérios é exatamente o ministério do mestre. A gente consagra pastor, a gente consagra apóstolo, a gente consagra evangelista, tem denominações que têm essa prática. Algumas consagram profetas, reconhecem o ministério de profeta, mas eu não conheço uma que impõe as mãos e consagre o mestre. Eu não conheço uma. Se você conhecer, me fale aí, porque nós vamos mandar fazer uma estátua desse pastor e vamos mandar colocar essa... Eu não conheço. Percebam que dos 5 dons ministeriais, este... Nossa igreja tem. Tem o quê? Você consagrou pessoa lá na igreja. Mestre? Você consagrou o mestre? Vamos fazer a estátua santa. Estão fazendo a minha estátua, né? Só consagrou lá. Como mestre? Como mestre. Eu consagrei como mestre. Ele foi apresentado como mestre. Já ajoelhou, você jogou na cabeça dele. Não, mas fui eu quem fiz isso ou foi a igreja, vocês que... Não, nós através do irmão. Então acho que foi o primeiro mesmo caso que eu Ele mesmo... é o mestre mesmo lá da igreja. Tanto que hoje ele foi parabenizado por todo mundo. Eu estou lembrando, foi no dia que você foi consagrado também? Foi antes. Foi antes. Foi antes. Foi a primeira vez que eu fui lá. Foi, isso aí. Não, foi assim. Não, quando ele veio conversar comigo, junto com aquele outro rapaz, Foi. aí você me apresentou ele como uma pessoa que é responsável pelo ensino da igreja. Isso aí! Aí eu vou pagando. Foi, porque já tem um tempinho. Exatamente. Ele é consagrado lá como mestre. Exatamente esse dia. E a gente conseguiu, assim... E ele é excelente mestre. Junto, eu, assim, pela misericórdia de Deus, né? Ele, sendo mestre da igreja, junto comigo, junto com o pastor Dalci, que é um pastor que às vezes auxilia
a gente conseguiu fazer um discurso durante a pandemia que foi copiado pela Igreja Metodista de Niterói, pela Principal, pela Presbiteriana e pela Igreja Batista de Niterói. O pessoal acompanhou o nosso raciocínio, o nosso discurso durante a pandemia. Tem um mestre. Né? Foi, é. Bom, então eu inaugurei esse negócio aí. Eu tinha esquecido disso, né? Tem que registrar isso aí. Agora você orgulhou. Tem que registrar isso aí. Bom, agora tem que sair a estátua, né? Bom, mas a verdade é que esse quadro foi um quadro que na realidade, o discurso lá, eu queria mostrar exatamente como que as igrejas, elas precisam reconhecer esse ministério, nós precisamos valorizar esse ministério. Existem pessoas com esses dons dentro das nossas igrejas. A gente precisa gerar espaço para essas pessoas. A gente precisa estimulá-las ao trabalho na igreja e desconcentrar, às vezes, as coisas das nossas mãos. Né? E aí o que eu gostaria de compartilhar com vocês é exatamente acerca desse ministério, do ministério, da importância do ministério de ensino, do ministério do mestre, na consolidação da nossa igreja, né? Na consolidação das vidas, do ensino, dos princípios, daquilo que nós queremos gerar como alguma coisa sólida e que fique por toda a vida da pessoa e que leve a pessoa, inclusive, porque são princípios, aí ela vai para a eternidade levando tais princípios. Né? Bom, vamos caminhar aqui. A FATEF, né, a instituição, quando nós geramos em 2004, foi gerada no Espírito, depois em 2005 ela foi planejada, toda planejada. Eu trabalhei um ano em cima do planejamento da FATEF, e em 2006 começamos as atividades. E a ideia, né, o planejamento da FATEF foi todo em cima exatamente desse resgate desse ministério, da área do ensino. Até porque eu estava muito ferido de muitas coisas que haviam acontecido comigo ainda antes, né, do Ministério da Chamada, da iluminação de onde eu vim. E aí uma das coisas que eu não queria era exatamente perpetuar um modelo de ensino teológico que, para mim, não atendia uma necessidade da igreja brasileira, né? E aí foi a experiência que eu tive em 2004, em Israel, quando eu fui pela primeira vez, e isso tudo acabou virando um projeto, um grande projeto, que é a FATEF, né? Eu encontrei há pouco tempo com um pastor, não era pastor na época, mas no ano de 2007, quando nós estávamos iniciando o polo em Volta Redonda, lá no projeto Vida, lá do Apóstolo Joel, e eu encontrei agora há pouco tempo um pastor lá do Sul Fluminense, e ele me agradeceu, né, o fato dele ter sido meu aluno, porque eu acabei dando a primeira aula lá, eu fui ministrar, o apóstolo Joel pediu, e nessa primeira aula eu aproveitei para trabalhar exatamente esse dom, né, o dom de mestre. Eu disse, olha, o que eu gostaria é que daqui dessa turma saíssem, não só pastores, mas que daqui saíssem pessoas que vão influenciar a sociedade na área onde o conhecimento é construído. E a área onde o conhecimento é construído é no ensino superior. Não se constrói conhecimento antes. Antes se repete o conhecimento. O modelo nosso é repetitivo, né? Tanto da educação infantil até o ensino médio. Mas quando você entra no ensino superior, ali você constrói conhecimento, ali você se torna pesquisador, você desenvolve projetos de pesquisa, né? Você desenvolve algumas temáticas que você vai se aprofundar e aí você constrói de fato conhecimento. E é lá que nós precisamos chegar. Eu dizendo na turma, né, lá em Volta Redonda, no ano de 2007. Assim, é lá que nós precisamos chegar. Porque lá a gente influencia uma sociedade que vai ter um professor cristão, evangélico, de repente eles até se assustam. Pastor? Né? Quando alguém chama um professor de pastor, eu já tive essa experiência. E esse pastor que estava fazendo contato comigo, eu disse, eu quero te agradecer. Hoje eu sou professor universitário aqui em duas faculdades, aqui, uma em Barra do Piraí, a outra aqui em Volta Redonda. Sou pastor de uma igreja local aqui em Volta Redonda. E tudo na minha vida começou naquela aula de filosofia que você deu lá em 2007, naquela salinha lá na igreja do Apóstolo Joel.
Eu sei que não é só ele, tem outros, o próprio pastor Rodrigo, né, Rodrigo Matias, né, que é o líder do Ministério de Intercessão lá do Apóstolo Joel, também, né, foi exatamente essa época que ele também foi muito impactado, e outros. Então, o que eu quero trazer para vocês não é uma experiência de magistério, de mestre na vida secular, até porque aqui tem vários também, mas é a importância dessa temática dentro do contexto da igreja. Vocês devem se lembrar que quando Zorobabel foi liberado, junto com Esdras, né, para voltar a Jerusalém e reconstruir o templo, depois, né, cerca de 14, 15 anos depois, Neemias vai reconstruir os muros e as casas, mas logo assim que sai a liberação para a reconstrução do templo de Jerusalém, e aí o imperador persa libera, né, o rei persa libera Zorobabel. Zorobabel leva com ele Esdras, e Esdras tinha uma missão. Enquanto o templo estava sendo reconstruído, Esdras fazia o quê? Esdras ensinava o povo nas Escrituras. O trabalho de Zorobabel era um, o trabalho de Esdras era outro. Não poderia haver um povo consolidado, até porque eles ficaram 70 anos, os que ali estavam e os que vieram, os que ficaram em Jerusalém, 70 anos sem o restante do povo, sem a nação, né, completamente, e os que ficaram também eram a sobra que os impérios não queriam, né? Eram crianças, eram doentes, eram idosos, eram pessoas que não tinham valor para o processo de escravidão, né? Então esses ficaram. É claro que 70 anos depois a maioria já tinha morrido e já era uma geração que já tinha nascido no meio das ruínas. Então a geração das ruínas era aquela que Zorobabel e Esdras haviam encontrado. Então era uma geração desprovida do conhecimento da Tanakh, das Escrituras, da Torá. E aí, quando Zorobabel vem para reconstruir o templo, do que adiantaria reconstruir um templo se o povo não tinha de forma consolidada os princípios das Escrituras na sua mente e no seu coração? Então, enquanto Zorobabel fazia uma coisa, Esdras fazia outra. A importância do ensino para você consolidar uma geração. E foi essa geração que Esdras começa a preparar, que recebe Neemias depois, né? Neemias e aqueles que vieram, quase 50 mil homens que vieram com Neemias, como nós vimos aqui no mês passado. E aí essa geração que vai ser trabalhada, preparada para dar prosseguimento agora a um povo que tem a sua cidadania restabelecida e que passa a viver no seu próprio território, com as suas leis, com as suas regras, com a sua religiosidade. Mas esse povo, ele precisava ser fundamentado nas Escrituras, e algo que funcionou durante um certo tempo, mas depois ele vai se desviar novamente. O papel dos profetas era importantíssimo nesta ocasião, né? Porque nós não tínhamos a facilidade da leitura, a facilidade da interpretação do texto bíblico, né? Bíblico, no caso a Tanakh, da Torá até Malaquias. Nós não tínhamos isso, eles não tinham isso naquela época. Então, a importância dos profetas, que chamavam a atenção do povo, trazendo a responsabilidade do povo para a adoração a Deus, para o culto a Deus, para a obediência a Deus e para a palavra, né? Mesmo com a dificuldade... Só não. Eu não. Então, Estou olhando ele. Tá aqui. Desliga, Tem culpa não. E aí essa dificuldade nós vamos ver, da ausência da palavra, nós vamos ver mais à frente com o próprio povo que não conseguiu absorver isso com o princípio da palavra, e o povo vai mostrar as suas fragilidades exatamente no período posterior à reconstrução do templo de Jerusalém. Bom, a partir daí nós vamos perceber
como que há uma tentativa constante no meio do povo de Israel, e aí os textos bíblicos todos vão nos mostrar isso, de fazer o povo se voltar à palavra. E aí são os mais diferentes textos, né, que Davi vai usar. A tua palavra é luz, né, ela é rocha, né, e linguagens, né, que vão ser usadas para revelar exatamente a importância que a palavra tinha para que o povo pudesse buscar exatamente isto. E aí a gente vê a dificuldade que nós temos hoje de vermos o nosso povo estudando a palavra, né? As pessoas têm a dificuldade do uso do tempo para isso, né? Então, isso eu estou falando de iniciativa própria, da própria pessoa, né? Do nosso discipulado, de pegar a Bíblia, de não só ler, mas com aquela preocupação de estudar e aprender realmente aquilo que ali está. Bom, se ele tem essa dificuldade, houve uma transferência, isso daí é uma questão sociológica, houve uma transferência do processo de ensino de pessoas. Primeiro, a transferência do pessoal, ou seja, a responsabilidade minha estudar. Então, a primeira transferência foi do pessoal para o outro indivíduo, o professor. Então, eu transferi a minha responsabilidade para aquele que é mestre e vai me ensinar. Depois houve uma segunda transferência. A responsabilidade daquele que é mestre passou para uma instituição, né? Escola, seminário, escola bíblica, né? Aí a gente foi criando os modelos institucionais. Então, perdemos o primeiro momento. É a responsabilidade pessoal. Transferimos. Eu vou aprender com o mestre tal, com o discipulador tal. Transferimos. Eu tenho que ser aluno da escola bíblica. Eu sou aluno do seminário tal, do curso tal. Aí transferimos isso para a instituição. Mas cada vez mais a instituição, e aí a pandemia colocou em xeque tudo isso, que a nossa estrutura, né, ela de repente tudo desapareceu e virou tudo para uma telinha de celular, né? Tudo passou a acontecer na telinha de celular. E aí algumas, né, igrejas que tinham já a dificuldade de lidar com isso, a questão do ensino desapareceu completamente, né? Completamente. Algumas que tinham a estrutura de forma institucional, mas viu mantendo, conseguiu manter alguma coisa. Mas quem não tinha isso de forma consolidada na sua estrutura, perdeu isso também. Então, algumas coisas no período depois da pandemia, nós vamos ter que recuperar. Mas nós vamos ter que recuperar usando qual modelo? Qual modelo que nós queremos? O pessoal, o da transferência para a figura do mestre, ou o institucional? Porque os discursos são diferentes. Quando é pessoal, o discurso vai ser para fomentar isso. Mas a gente sabe das dificuldades e limitações e as diferenças que as pessoas têm de interpretação que pode levar a você ter no mesmo balaio, né? Gato, rato, cachorro, cavalo, raposa, cobra, né? Porque você vai ter uma opção de gente fazendo leituras diferenciadas. Exatamente por causa disso, que dentro do segmento profético surgiu o mestre. E nós vamos ver essa escola no tempo de Elias. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Não se desviará deles. Ele está falando aqui que o mestre é que não se desvia dos provérbios que ele, a capacidade do mestre de escutar, de examinar e de trazer para si, colecionar, guardar, no sentido de guardar, né? Então ele escuta, ele examina e ele guarda. E então ele, como mestre, não se desvia, porque ele se torna modelo para outros. O que Salomão, sábio Salomão, está escrevendo? Ele está dizendo exatamente, ele está mostrando exatamente o modelo que não é só pessoal, responsabilidade só do indivíduo, mas ele está mostrando a importância desse personagem que passa a ser, no meio da coletividade, aquele que ensina e aqueles que têm a responsabilidade pessoal
buscam a sabedoria dele. Então, Salomão já começa a mostrar, exatamente, isso é antes de Elias, né? Ele já começa a mostrar a importância que este personagem tem na construção do povo, da sociedade, do povo de Israel. Né? Então, ele já olha para o mestre e vê como o mestre é. O mestre se diferencia, porque ele tem uma capacidade de escutar, de examinar, de guardar. E aí ele acaba se tornando um modelo de transferência de ensino e de conhecimento para o povo. Ele ainda escreve: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos, bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. E é claro que na visão aqui de Salomão, quando ele fala em único pastor, ele está se referindo ao Senhor, né? Aquele mesmo que Davi, o pai dele, no Salmo 23, vai chamar de um bom, Não, pastor não. Salmo 23:1. Sumiu aqui. O Senhor é meu pastor. Né? Então ele vai chamar Yahvé, né? O Senhor é o meu pastor. E aí Salomão está falando desse único pastor, o mesmo que o pai dele, né, vai escrever aí no Salmo 23. E ele vai dizer, né, que os sábios falam, ensinam, né, e como pregos, né, bem fixados pelo mestre das assembleias. Os mestres são aqueles que são ali, como aconteceu na época de Esdras, ele ensinava e muitos professores e mestres estavam espalhados no meio do povo, no pé do ouvido de todo mundo, ensinando, esmiuçando aquilo que Esdras estava lendo, aquilo que Esdras estava falando acerca das Escrituras. Né? Então, Salomão vai começar, ele é o primeiro escritor que começa a citar o papel e a importância do mestre como aqueles, dos mestres, como aqueles que vão consolidar o conhecimento no meio do povo. E aí nós chegamos a duas expressões. Na realidade, nós vamos encontrar Rabã uma vez só na Bíblia, mas Rabi aparece várias vezes. Ela aparece uma vez referindo-se a João Batista e 12 vezes se referindo a Jesus. E Rabã aparece uma única vez referindo-se a Gamaliel. Né? Então a palavra Rabi, meu mestre, deriva da raiz hebraica Rav, que no hebraico, o hebraico não pronuncia o V, né? Ele tem som de B, Rabi, né? Que no hebraico bíblico significa grande. Então só essa raiz aqui, literalmente, significa grande ou distinto. Então, num primeiro momento, o uso da expressão Rabi era não uma citação, uma fala que estivesse atribuindo à pessoa, adjetivando a pessoa, chamando-a de mestre, daquele que ensina. Mas era, na realidade, um título de honra e de respeito, reconhecendo que aquele que era chamado de Rabi era considerado maior do que quem estava chamando. Né? Então, Rabi, o grande. Então, nesse sentido, é que no hebraico a expressão ela é usada. Dentro do judaísmo, é claro, aí houve uma evolução do termo, né? Significa professor, mestre, ou literalmente, repetindo-se, grande. Então, quando se usavam essa palavra, por exemplo, para Jesus, na época de Jesus, já havia o duplo significado da palavra. Era o reconhecimento de honra, ou seja, ele é grande, né? Ele é maior do que eu, então a honra a ele é grande, mas ao mesmo tempo já havia dentro do judaísmo na época de Jesus o entendimento de que Rabi era o mestre. Né? Inclusive, Paulo, que é contemporâneo, né, um pouco depois de Jesus, né, isso está bem consolidado na época de Paulo e nos escritos do apóstolo Paulo. Tá? Agora tem uma outra expressão, que é Rabã, que ainda falo sobre Rabi ainda. Peraí. Geralmente recebia o título de Rabi um judeu considerado culto e doutor da lei, alguém que havia estudado as escrituras por muitos anos. Os rabis, além de ensinar as escrituras, também escolhiam homens que seriam treinados como seus discípulos para que um dia talvez também pudessem ser rabis. Aí foi a evolução que foi se tornando dentro do judaísmo. Uma variante do termo rabi foi aplicada a Gamaliel, quando este foi chamado de Rabã, um título mais elevado que Rabi.
e que significa nosso mestre. Porque Rabi houve uma evolução para meu mestre, dando uma ideia de uma exclusividade, né? Quando chamava a pessoa de Rabi, meu mestre. Mas Gamaliel, e aí o significado da palavra Rabã, passou a ser alguma coisa maior do que Rabi, porque dando a ideia da grandiosidade daquele mestre. Ele era grande, mas ele era mais grande, né? Ele era maior. Então, era grande no sentido de grande mais do que o outro, que era grande também, né? Então, veio a ideia, exatamente, eu usei a palavra aqui fora da regra gramatical aqui do português, mas só para você entender. E aí veio literalmente ficou como se fosse o nosso mestre, para mostrar a grandiosidade daquele mestre, né? Ele não é o meu mestre, ele é o nosso mestre. Então ele é grande, né? Ele é maior do que o Rabi, ele é o Rabã. Então essa expressão vai aparecer, o grego absorve essa expressão literalmente como vem do hebraico. Tá? Ela é transliterada assim para a língua grega, não tem variação. Então no grego também Rabi é Rabi e Rabã passa a ter esse significado. Esse fato foi registrado na Mishnah, uma das principais obras rabínicas dos judeus. Vamos ver o exemplo de Davi. Davi antecedeu Salomão, que antecedeu Elias. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns, isso aqui é um texto bíblico, tá? De crônicas, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Gedutum para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Isso daqui foi inovador. Não havia isso. Não havia isso ainda dentro do cenário religioso do povo de Israel. Né? O ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Embora... Montou o ministério de louvor dele. Sim, vai aparecer isso aí, como que ele monta de fato o ministério de louvor. Mas nós vamos ver, por exemplo, Saul, quando ele estava meio atormentado, perturbado, ele manda chamar o quê? Exatamente o entendimento de que o som da música, como se fosse um facilitador de profecia. Então Saul, ele pede que tragam a ele, né, exatamente alguém que pudesse tocar e pudesse profetizar. Mas isso era uma coisa muito rara. Mas a gente vai ver isso surgir exatamente naquele momento ali do início da realeza. Mas quando chega... Isso acontece com Eliseu também. Mas aí é posterior. Posterior, posterior. Quando o Josafá e o outro, Acabe, né? Ele pede exatamente para trazer um músico. Traga-me um músico. Traga um músico, porque Deus não está presente nessa reunião. E aí o músico toca, e quando o músico começa a tocar, ele vai e começa a profetizar. Começa a profetizar. Mas é depois. Eliseu é depois de Davi, né? Aqui o reinado está sendo estabelecido. Eliseu é sucessor de Elias, quando o reino já era dividido, né, entre norte e sul. Então aqui Davi está organizando esse ministério. Um ministério profético ao som dos instrumentos, ao som de música. Então vai haver essa associação, profecia e louvor. E quem começa isso de forma organizada vai criar uma estrutura ministerial, é o rei Davi. Esta é a lista dos escolhidos para essa função. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarel. Os filhos de Asaf estavam sob a sua supervisão, que por sua vez profetizava sob a supervisão do rei. Então, os filhos de Asaf profetizavam ao som de instrumentos, mas eles estavam sob a supervisão de Asaf. E Asaf também profetizava ao som dos instrumentos. E Asaf estava sob a supervisão do rei Davi. O rei Davi monta uma estrutura. Eu supervisiono esses três, e esses três supervisionam seus filhos. Todos debaixo de supervisão
para saber se as profecias são verdadeiras ou não. Não tem nada solto, nada bangu. A bangu é o que tem hoje. Que chegou uma mulher com uma outra lá numa igreja em Rio das Ostras, estava conversando com a pastora, as duas pastoras ali. Uma estava fugindo lá da igreja dela, estava numa crise na liderança de célula lá com o pastor dela lá. E aí nessa fuga dela, vai numa outra igreja e leva uma discípula. E essa discípula, que estava há pouco tempo com ela, na célula dela, estava passando por um tratamento, porque era lésbica há anos e morava com uma outra mulher, e ela queria tentar sair daquela, mas estava difícil. E aonde a líder ela ia atrás. E a líder entrou em crise lá com a liderança da igreja, ela entrou e mergulhou na crise junto também, e aí foram parar numa outra igreja lá em Rio das Ostras. Quando chegaram na igreja lá em Rio das Ostras, tinha um profeta. O profeta olhou assim, aquelas duas mulheres que entraram lá, Deus está me falando para vocês virem aqui. Pastor, vem aqui, pastor da igreja. Impõe as mãos. Deus está mandando consagrar as duas pastoras. Meu Deus! Que doideira! Porque não há supervisão. Bambu Madureira. Não há supervisão. Mas Aí tem gente que fala assim, Walter Batista mesmo, não é quadrado, não é tudo... Não, não é nada disso. Organização. Isso é organização. O que o Davi está fazendo aqui. Davi não era batista, não. Davi era benteco. Senhor, não retire de mim teu espírito, não. Eu sou um pequeno, mas por favor. Deus é organizado, né? Deus é tudo assim, irmão. Não é dessa forma como estão fazendo aí, não. Há uma supervisão. E outra coisa, ele era rei, não fugiu da supervisão, não. Supervisão de profetas. Ele podia entregar um negócio para Asaf, que era músico, como ele. Eu nem sabia, eu encontrei nesse texto aqui que Davi fabricava instrumentos. Quando ele chega no final aqui, que está juntando a turma do louvor lá, eles vão tocar instrumentos fabricados, o texto diz, os instrumentos que eu fabriquei. Era um cara que entendia, mas ele era o rei. Para que queria ficar cuidando disso? Mas ele supervisionava. Ele criou uma estrutura de organização. É por isso que eu estou colocando Davi numa condição, não vai aparecer em nenhum texto Davi sendo chamado de mestre. Mas ele tem uma organização típica de um mestre. Planejamento, ele está planejando. Como é que vai funcionar no meu reino o ministério profético junto com música? Que agora eu quero música, eu sou músico. Eu componho, eu faço a letra, eu faço música, eu canto, agora eu quero música nesse negócio. Agora vai ter profecia com louvor. No meu reinado vai ser assim agora. Mas nós vamos organizar isso daí. Dos filhos de Jedutun, aí vem a mesma coisa, né? Que profetizavam ao som da harpa para agradecer e louvar ao Senhor. E aí Jedutun e os filhos dele já era profecia, mas precisava ser um louvor de gratidão a Deus. Ele estava linkado a isso. Aí vem os filhos de Emã. Os filhos de Emã eram aqui, Emã, o vidente do rei. Ele era um profeta, mas era um profeta que trabalhava com a visão. E aí, olha, os filhos que nasceram dele foram filhos prometidos, dizendo que os filhos da promessa dele, Deus haveria de torná-lo poderoso. E Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais, quando ministravam a música do templo do Senhor, com símbolos, liras, harpas, a casa de Deus. Asaf, Jedutun e Emã estavam sob a supervisão do rei. Junto com seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizavam 288. Olha só que tinha uma parentada junto. Eram 288
Começava lá com Asaf, Jedutum e Emã, mas vinham os filhos deles. E cada um vai ter na relação aqui, 12 daqui, 12 dali, 12 daqui, 12 filhos de um, 12 filhos de outro, em toda a relação, e todo mundo com 12. Até que chega a 288. Mas o que me chamou a atenção não foi isso. O que me chamou a atenção foi isso aqui, ó. Todos eram capacitados e preparados para o ministério do louvor do Senhor. Não tinha nada avacalhado, não tinha desafinado, não tinha gente torta, não tinha gente querendo aparecer, não tinha gente querendo ir para o louvor, não tinha isso. Não tinha estrela. Não tinha, era gente capacitada e preparada para o ministério. A gente tem que ministrar isso na nossa igreja, irmão. Tem que ter coragem de pegar aquele indivíduo, aquela menina que está lá na frente lá e que desafina mais do que uma vara taquara rachada e tirar de lá, irmão. Aquele cara que não quer cantar na célula, mas quer cantar no domingo à noite na igreja. Que ele quer ser estrela, quer aparecer. A gente tem que ter coragem de falar essas coisas, irmão. E tratar disso, que a gente precisa organizar. Se você é pastor e tem medo, pega o mestre e coloca ele. O mestre fala. Ó, eu estou aqui falando. O mestre fala. Porque o mestre tem um compromisso com a qualidade do conteúdo que ele ensina. Ele tem um compromisso, primeiro, com o conteúdo. Qual é o meu conteúdo? Mestre, é isso aqui. Agora, eu tenho o compromisso com a qualidade desse conteúdo. Como que eu vou passar? Eu não tenho que estar preocupado se eu estou agradando A, B ou C, se o fulano está vindo da igreja de Beltrano, está chegando aqui, alguém passou, pastor, fulano está vindo da igreja do pastor tal, ele é baterista, não chame ele para tocar bateria aqui no nosso grupo também. Não é dessa forma. Eu sei que você não é disso não, mas é o que a gente mais vê aí. É o que a gente mais vê. Isso chamou muito a minha atenção. Então tiraram sortes entre jovens. Tirar sorte, ninguém está jogando porrinho, ninguém está fazendo 0-1, ninguém está com... Não é nada disso. Não? Esse linguajar no texto bíblico é diferente, né, do que é isso que significa hoje na nossa cultura. Né? Então tiraram sortes entre jovens, pegaram o grupo, olha a organização. Quem tem de tal idade a tal idade para cá, jovens. Velhos, tal idade para lá, velhos. Quem é mestre? Para cá. Quem é discípulo? Para lá. Muito bem. Agora, entre os jovens, esse grupinho aqui é de jovens. Eita, coisa De jovens. Você não ri, não. Sei que. Aí, bom, se esse é o grupinho de jovens, então agora eu vou tirar, são responsabilidades. Agora eu vou tirar sortes, que são as responsabilidades. Então vamos imaginar que eu tivesse aqui 4 papeizinhos, só para os jovens, são responsabilidades deles. Tira o seu, tira o seu, tira o seu, tira o seu. Qual a responsabilidade que ficou para você? Foi essa, a responsabilidade para você? Todo mundo tem responsabilidade. Agora os velhos. Vou lá para os velhos. Então, vamos aqui. As sortes, são quantos? São 7? Então, tira aí, cada um tirando aqui o seu. Os mestres estão aonde? Estão aqui. Então os mestres, ó, aqui tem a responsabilidade dos mestres. Quem vai ficar com isso, tira aqui a sorte aqui. Agora, os discípulos, quem são os discípulos? Tira aqui a sorte. No final, todo mundo com responsabilidade. Tudo distribuído. Mas tudo distribuído, cada um no seu quadrado. Não era o cantor que ia ser mestre, não era o mestre que ia ser cantor. Não era o discípulo que ia ser mestre. Bora mudar tudo. Era todo mundo de acordo com a forma como funcionava bem. Eu estou falando de Velho Testamento, não estou falando do rei. Eu não estou falando de Novo Testamento ainda. No Novo Testamento eu iria usar uma outra linguagem que é dos dons. Mas eu estou lá ainda, lá atrás. Até 1h eu termino. Eu chego lá, nos dons. Acabou a água de novo. Meu diabo. Estamos preparados e capacitados para isso. Vamos lá. Você é um jovem, o velho aqui reclamou. O velho aqui disse que ele tirou a sorte que até as outras que ele trabalha. Vamos então, por exemplo, de Elias. Saímos de Davi, que planeja um ministério
organizado, um ministério que tem jovens, velhos, mestres e discípulos, e todo mundo funcionando dentro de uma organização. Eu acho que a minha E função todo é mundo- essa, né, apóstolo? E todo mundo debaixo de supervisão. Mas a minha cidade tem mais tempo da Isso é um combustível. Já estão querendo secar a fonte de água ali. Esse é o segredo, né? O exemplo de Elias. O próximo copo vai Acabar ficar sabendo. nada. Acabou Ele passou a me trazer 2 ainda? Então, o profeta Elias viveu no século 9 a.C., né? Ou seja, mais ou menos 100 anos depois de Davi. Né? A gente tem esse período de Elias. Né? Não fica muito distante, porque depois de Davi vem Salomão, depois de Salomão, a divisão do reino, né? Norte e sul, e aí já no reinado de Acabe, né? Já surge o ministério do profeta Elias. Então não demora muito, é claro, dá mais de 100 anos, mas é um século depois do reinado de Davi. Durante os reinados de Acabe e Acasias, no reino do norte. Então Elias ficou entre as 10 tribos, né? A gente não sabe muito a origem, só chama ele de Tisbita, de Tisbé, mas a gente não tem localização exata de onde ficava essa região. Ele era de Tisbé. Alguns historiadores chegam a dizer que Tisbé não é lugar nenhum, ou seja, não tem nenhuma importância, não tem nenhuma citação em mais nenhum outro texto bíblico. Então não se sabe a origem, se sabe que ele vivia em Gileade. Então ele era de Tisbé, Tisbita, mas não sabe qual reino, qual tribo, e vivia em Gileade. Lembrando que em sua época o povo de Israel havia se dividido em 2 reinos. Judá era o reino do sul, capital em Jerusalém, e Israel era o reino do norte, capital em Samaria. A Bíblia não revela nada sobre a vida pessoal e familiar do profeta Elias. Sabemos apenas que ele era um tisbita que morava na terra de Gileade, a leste do Rio Jordão. Num contexto de idolatria e paganismo, que era da ocasião lá de Baal, entendendo que na época, né, o reino do norte, naquela ocasião, ele era mais desenvolvido economicamente do que o reino de Judá, o reino do sul. Então, o rei do reino do norte, eles fizeram muitas alianças. E uma das alianças foi feita exatamente com os sidônios, onde o rei Onri entregou Acabe, seu filho, para se casar com a filha do rei dos sidônios, que foi Jezabel. E aí ela trouxe a cultura religiosa do seu povo, que era a adoração a Baal, para dentro do reino do norte. Né? Essa foi a época de Elias. Então o enfrentamento de Elias foi contra a idolatria e o paganismo que marcou a sua vida ministerial, seu ministério profético. Elias foi chamado para servir como porta-voz de Deus. Ele recebeu a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles eram o povo do Senhor. Elias profetizou numa época muito difícil da história do povo de Israel, do ponto de vista religioso. No tempo de Elias, o reino do norte havia alcançado sua melhor posição econômica desde que havia ocorrido a separação do reino após a morte de Salomão. O exemplo de Elias, né? Aí o texto bíblico. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho disse-lhes Elias: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram os dois a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas, Bom, se tem discípulos, tem escola. Aí você tocou num ponto interessante. Por quê? Aqui nós já começamos a ver que existe uma responsabilidade pessoal. Elias é o profeta que chama todos a responsabilidade para servir ao Senhor, adorar ao Senhor, obedecer ao Senhor. Então, havia uma responsabilidade pessoal. Só que Elias, ele além de profeta e de chamar essa responsabilidade pessoal, se tinha discípulos, é porque ele era mestre. Discípulo é porque tem mestre. Né? Ele era mestre. Agora, se ele, aqui no texto,
o texto cita que ele vai para tal lugar, tem discípulos lá, ele vai para tal lugar, tem discípulos lá, ele vai para tal lugar, tem discípulos lá. O que na época de Elias começa a surgir é o terceiro elemento. Responsabilidade pessoal, ele é o mestre que ensina, mas já existem escolas. Escolas que têm Elias como o mestre, tá? Onde discípulos se reúnem em determinado lugar para serem ministrados por Elias. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? E aqui tem uma coisa interessante, nesse e nos textos que vêm, é porque, aparentemente, quando se começa a ler o texto bíblico, não é nem aparentemente, né? A ideia que nós temos é que ninguém sabia que Elias ia ser levado para o céu. E que em um determinado momento, Eliseu sabe. Que Elias conta para Eliseu. E aí Eliseu pede a Elias, né, algo. Não, eu quero receber, eu quero ter o direito da herança, eu quero ser o herdeiro da unção que está sobre você. Mas a verdade é que todos eram discípulos muito bem aplicados e eram excelentes discípulos do mestre Elias. Entendendo que a escola aqui era profética. Todos eles eram discípulos, mas eles eram alunos de profeta. Eram discípulos profetas. Né? E aí, quando Eliseu chega em Betel com Elias, os discípulos cercam Eliseu e perguntam se Eliseu sabia que o mestre dele, Elias, ia ser levado para o céu aquele dia. É dia ou noite que fala? Hoje. Hã? Hoje, né? Vai ser levado hoje ainda? Você está sabendo, Eliseu? Aí Eliseu diz o quê? Sim, eu sei. Porque ele era discípulo também. Ou seja, não existe segredo entre profetas. Está tudo revelado. E tudo revelado exatamente como vai acontecer. Não tem profecia aqui que é de uma forma e aqui que é diferente. Há uma identidade na profecia. Os discípulos que estão em Betel perguntam para Eliseu: você está sabendo que Elias vai ser levado hoje? Elias, que também é discípulo de profeta, de Eliseu, que é discípulo de profeta, que é Elias, diz: sim, mas fiquem quietos. E aí eles continuaram. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, lá em Betel. Depois que ele ensinou, fica aqui, porque eu estou indo agora para Jericó, onde tem outra turma lá me esperando. Aí Eliseu responde: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Então foram juntos para Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas lá foram falar com Eliseu e lhe perguntar: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre separando de você? Tinha profecia diferente? A mesma coisa. E não tem segredo para profeta? Todo mundo é profeta. E se todo mundo é profeta, a fonte da profecia é uma só, é o Senhor. Não tem profecia diferente. Não tem profetada, um dando cabeçada no outro. Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale. Em seguida, Elias diz para Eliseu: Eliseu, fica aqui no Jordão, em Jericó, melhor ficar aqui em Jericó, porque agora eu vou lá para aqueles que estão no Rio Jordão me esperando. Tem outra turma lá. Para quem já foi a Israel, sabe que isso tudo, quem já fez esse percurso aí, eu já fiz questão de fazer, é bem pertinho. Não é lugar muito distante não. Tá? Talvez Jericó para o Jordão ali, Gilgal para Jericó, dão mais ou menos uns 3 quilômetros. Né? Tudo a pé. Mas 3 quilômetros é antes de Maricá, entrar em Maricá. Tá?
Ah, não é muito preguiçoso. Isso ali é tudo pertinho, né? Gilgal, Betel, Jericó, Jordão. Elias, ô Eliseu, fica aí em Jericó. E aí Eliseu responde para ele. Aí ele diz, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Rio Jordão. Ele respondeu, Eliseu respondeu para Elias, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Aqui são 50 discípulos lá de Jericó. Ele esteve em Betel, foi para Jericó, estava em Gilgal, né? De Gilgal saiu e foi para Betel, de Betel foi para Jericó, de Jericó ele foi para o Jordão. Quando ele sai de Jericó para o Jordão, 50 discípulos acompanham. Vão acompanhando de longe. Ficaram olhando à distância. Quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e bateu nas águas do Jordão, as águas se dividiram e os dois atravessaram a seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Foi a primeira vez no texto que Elias revela para Eliseu o que iria acontecer. Mas como todos eram discípulos dele e todos eram profetas, todos já sabiam. Porque o Senhor já tinha revelado para todos os profetas a mesma coisa. Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Esse texto aqui é muito interessante porque a palavra aqui, principal herdeiro, no hebraico é a mesma palavra para primogênito. É como se ele estivesse pedindo, eu quero o mesmo direito que o primogênito tem. Eu quero minha porção dobrada. Alguns textos chegam a traduzir dessa forma. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Porque esse era o direito da primogenitura. Só que Eliseu, ele não era o primogênito de Elias, né? E Elias vai dizer para ele, olha, você está me fazendo um pedido difícil. Uma versão diz assim, dura coisa me pediste, né? Porque eu não sei se eu vou poder te atender, né? Mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. Separou Elias de Eliseu. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Ué, não foi numa carruagem com cavalo de fogo? Na cabeça do imaginário, Elias vai numa carruagem de fogo, com um cavalo de fogo, levando ele para o céu. O texto não diz isso. O texto diz que a carruagem de fogo, os cavalos, separaram Elias de Eliseu. E aí Elias é levado aos céus num redemoinho. Mas no imaginário, ficou o cavalo voando com a carroça e levando ele. É igual o Papai Noel. É igual o Papai Noel. Vamos lá. É romântico. Não, e outra coisa, a gente lê isso daí 100 vezes e no imagem, olha a força da imagem, né? Do retrato, da imagem que é feita. E a gente lê exatamente como se isso estivesse acontecendo. Né? Ok. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio, as vestes dele. Rasgar ao meio era sempre sinal de dor da perda, do luto, né? E às vezes rasgava-se ao meio, mas rasgava-se sempre segurando na gola e rasgava-se de cima para baixo. Então esse sinal era o sinal da dor, do luto, da morte, da perda, da separação. Então esse era o ato que se fazia. Até hoje
você vê isso, preste atenção quando aparecem essas imagens de alguma coisa que aconteceu de morte lá no Oriente Médio, Israel, aqueles países lá, árabes, lá quando tem aquelas confusões todas, você vai ver que às vezes estão carregando, né, o cadáver, lá, o defunto lá enrolado no lençol branco, que é assim até hoje. O mesmo que rolou Lázaro lá na época de Jesus, é assim que eles fazem sepultamento até hoje, enrolando o lençol. Então estão lá levando o corpo, né? Perceba que às vezes a câmera passa por algumas pessoas da multidão e elas estão com a roupa rasgada no peito, assim, geralmente rasgada até a altura da barriga. Alguns aparecem, em alguns casos eu já vi as pessoas rasgando na hora, né? Então isso é o sinal lá da cultura do povo do Oriente Médio, exatamente da dor da separação. É o que Eliseu faz naquele dia. Por quê? Elias, ele sabe que foi separado dele, não estava mais com ele. E aí ele sente a dor como se fosse a dor da morte mesmo, a separação. Tá? Eu não tenho mais o meu mestre comigo. Ele foi levado. Tá? Então ele faz esse ato que é o ato da perda. Né? Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Ele estava com raiva. Ele estava com raiva, porque Elias foi tomado dele. Tiraram o mestre dele. Então isso prova que o ato anterior dele é o ato da dor mesmo. Ele está sentindo a dor da separação. Né? Quando ele rasga a veste ao meio. Né? É o mesmo ato que aparece lá da morte de Jesus, quando o véu foi rasgado de cima para baixo. Então, o véu rasgado lá do templo, de cima para baixo, mostrava exatamente a dor do pai rasgando o véu ao meio, de cima para baixo. A dor da morte do filho, né, de Yeshua, seu filho. Então, é o mesmo, a analogia aí é exatamente essa. Onde eu parei? Aqui, né? Tendo batido nas águas, então ele bate nas águas, mas ele bate depois da manifestação da fala, né? Contra o Senhor, do sentimento que ele estava tendo da separação de Elias. Essas se dividiram e ele atravessou. Talvez esse tenha sido o momento que ele atentou para o pedido que ele fez a Elias, antes de Elias subir. Né? Ou seja, a autoridade, o poder, a unção de Elias aconteceu comigo. Né? Então, eu recebi. Quando os discípulos dos profetas, vindo de Jericó, aqueles 50, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: olha, nós, teus servos, temos 50 homens fortes. Deixa-os sair à procura do teu mestre. Eles sabiam que Deus, eles já tinham dito isso para Eliseu, que Deus iria separá-lo. E aí aconteceu, eles viram isso acontecer. E aí só que eles não entendiam o fechamento, o final. O espírito profético de Elias repousou sobre Eliseu. Não, olha, temos 50 homens, deixa você sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado, mas o tenha deixado em algum monte, ou em algum vale. Ou seja, ele subiu no redemoinho, mas assim como ele subiu, talvez o Espírito do Senhor tenha deixado ele em algum lugar por aqui, por perto. E aí, Eliseu, você não precisa estar sofrendo como você está. Nós vamos encontrá-lo, nós temos aqui, esses 50 discípulos aqui são homens fortes, a gente pode sair procurando. Então respondeu Eliseu: não mandem ninguém. Mas eles insistiram até que, constrangido, consentiu. De tanto insistir. Podem mandar os homens. E mandaram 50 homens que procuraram Elias por 3 dias, mas não o encontraram. E aí, o decorrer do texto, a gente não vai ler, mas o decorrer do texto, Eliseu falando: eu falei para vocês, para ninguém ir, vocês foram a todos, sabia. Né? Mas vocês insistiram, me constrangeram, deixei vocês ir. Mas o exemplo ali de que a gente está vendo de Elias era exatamente essa relação, e aí o Leonardo aqui falou exatamente esse momento, né? Da evolução. A gente saiu de Davi e passa para Elias, e quando a gente chega em Elias, a gente vê, ele é o profeta que chama todos para responsabilidade pessoal. Mas além de profeta, ele é mestre. E além de ser mestre e ter uma relação com discípulos, ele tem escola. Ele tem lugares específicos por onde ele passa. E isso acaba virando como se fosse uma instituição.
Os discípulos que estão em Betel, os discípulos que estão em Gilgal, os discípulos que estão em Jericó e os discípulos que estão à margem do Jordão. Eram 4 lugares citados aqui nesse texto, onde tinham turmas, né, que Elias ministrava como mestre sobre a vida deles. O exemplo de Jesus. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Aí aparece Jesus como o mestre por excelência. O Rabi, embora não o chamem de Rabã, né, mas ele se torna para os 12 o nosso mestre, o grande. Né? E aí Jesus estabelece uma linguagem para o discípulo, para o aluno, uma linguagem que é uma linguagem mais clara e mais confrontadora. Você está disposto a renunciar para ser meu discípulo? Eu quero ser seu mestre. Mas eu só serei mestre daqueles que entenderem que para caminharem comigo precisam renunciar a uma série de coisas. Se vocês não entenderem o princípio da renúncia, vocês não estarão entendendo o princípio básico do ensino. Então, para você caminhar comigo, você precisa deixar algumas coisas, porque você vai aprender outras coisas. Então, quando você aprende coisas novas, você precisa deixar as velhas. E aí você vai caminhar dentro de uma proposta que é o meu evangelho, ou seja, eu estou trazendo para vocês notícias novas, coisas novas. E aí você vai receber as novas, mas a proposta é: você precisa deixar algumas coisas, renunciar a algumas coisas. Se você estiver disposto, esse é o modelo que eu tenho para você de mestre. E aí Jesus introduz um novo elemento nesse processo de ensino. E o elemento é renúncia. Davi estabelece um ministério baseado em supervisão, organização. Elias monta os 3 estágios do ensino: pessoal, a figura do mestre e o institucional. Jesus vem e diz: eu tenho algo para você, eu sou o mestre, mas você precisa entender que não há ensino completo e perfeito sem a renúncia. Se você não estiver disposto a deixar, a abandonar aquilo que não serve para o meu modelo como mestre, disse Jesus, você não serve para ser meu discípulo. Nesse mesmo texto é onde Jesus fala: para que serve o sal se perder o sabor? Como você recupera o sabor do sal? Não serve para mais nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. É nesse mesmo texto aí que ele vai falar sobre isso. Modo velho. Carregamento de pano novo e pano velho. E o contexto é outro, né, que ele vai usar esse texto. Mas aqui ele usa essa do sal, ele termina, né, falando sobre essa do sal. Então o que Jesus introduz é exatamente esse princípio, o princípio da renúncia. E aí, aí eu vou falar isso no final, no fechamento agora. E ele designou alguns para apóstolos, aí vem o texto de Efésios. E o texto de Efésios, ali está começando no verso 11, mas o verso 10 de Efésios 4 diz assim: o verso 10 diz assim: ora, o verso 9, ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. De quem está falando Paulo aqui? De Jesus. Aí vem o verso 11. E ele
esse que subiu aos céus, esse que desceu às profundezas da terra, e ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores, e ele termina com mestres. É como se na leitura desse texto a gente precisasse entender que o fechamento da proposta se dá exatamente com a figura do mestre. Eu não vou conseguir ter o corpo de Cristo edificado se eu não tiver no uso da igreja esses dons, terminando exatamente, fechando com o do mestre, porque é como se ele fechasse a porteira para dizer, ó, todos que estão aqui dentro agora, ou seja, apóstolos, pastores, evangelistas, profetas, todos vocês que estão aqui dentro, eu sou o mestre e agora eu fecho a porteira aqui porque todos serão ensinados. Ou seja, para que todos sejam consolidados e para que haja edificação. É claro que a edificação não é uma coisa específica só do mestre, não é o papel não é o mestre que vai edificar ele sozinho, mas ele entra aqui, a minha leitura, quando eu leio esse texto e quando eu vejo a colocação do mestre no último lugar aqui, exatamente fechando esse ciclo dos 5 dons ministeriais, a importância do mestre como aquele que vai consolidar todos que já estão no corpo. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Queridos, quem é induzido ao erro? Conteúdo. Hã? Quem é induzido ao erro? Eu não sei, eu sim. Quem não recebeu nada. O cara está Não vazio. quis receber. Ele não tem referencial. Então ele não se encheu do conteúdo da palavra de Deus. Ele não tem nenhuma referência. Se ele não tem referência, ele é levado de um lado para o outro. Ele é induzido ao erro. Volto a dizer, o cara que... Eu ensino isso em sala de aula com meus alunos. O cara que vem com essa historinha de que, não, eu não sou dizimista. Sabe por que eu não sou dizimista? Porque o dízimo não é bíblico, não está no Novo Testamento. É coisa do judeu lá de Abraão do Velho Testamento. O cara que pensa assim, ele é um cara desprovido de ensinamento bíblico. De ensinamento bíblico de mestre. Não é de palhudo. Palhudo tem uma porção aí querendo ensinar a Bíblia, dizendo que é doutor em Bíblia. O que ligam para a FATEF querendo comprar diploma de doutorado em teologia, oferecem R$1.500, R$2.000 por um diploma da FATEF de doutor em teologia, você imagina. E o cara fala assim comigo, eu pago até R$1.500. Já aconteceu isso, não estou falando sério. Então eu não estou falando disso, eu estou falando de gente que mergulha no dom de mestre, porque recebeu esse dom, tem as qualificações para isso. É essa pessoa, ou essas pessoas, que serão responsáveis para dar conteúdo às ovelhas. Elas serão ensinadas, e uma vez ensinadas, elas não serão induzidas ao erro. O que Paulo está falando aqui é de que Jesus... ele teve o trabalho de ir lá nas profundezas do inferno e tomar as chaves do capeta. Ele foi aos céus para ser glorificado pelo Pai. E depois disso tudo, ele distribuiu dons para a capacitação da sua igreja, para que a igreja, que é o seu corpo, fosse edificada. E esses dons são exatamente o conjunto deles, terminando e concluindo com o papel do mestre, é exatamente para
consolidar o povo, não permitindo que eles sejam levados como folha de um lado para o outro, como o vento leva, e nem serem induzidos ao erro. Aquela palavrinha que entra no ouvidinho por uma rádio, por debates na rádio aí de 11 horas da manhã, que joga uma porção de palha no ouvido dos nossos discípulos, induzindo gente ao erro. Tem muita coisa boa, mas eu já ouvi muita coisa podre, braba, nesses lugares, debates. Debate essas pastoras lá que só... E aí, só o tolo que é induzido ao erro. O tolo que é induzido ao erro. Então, nós podemos evitar isso. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. E aí, o exemplo de Paulo, o último exemplo. Texto de 2 Timóteo. E que, nesses dias, Paulo falando, se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho. Deste Evangelho, diz Paulo para Timóteo, eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Ele não era pastor. Ele não era evangelista. Ele não era profeta. Dos 5 dons ministeriais, ele era apóstolo e mestre. Pregador era uma condição inerente e independente do dom. Não é? Que a palavra pregador aqui é querigma, ou seja, proclamador. Todos nós proclamamos. Seja pela boca, seja pelo testemunho, seja pela vida, todos nós somos proclamadores, pregadores. Mas quanto aos dons, ele diz, sou apóstolo e mestre. Por essa causa, eu sofro. Todavia, não me envergonho. Porquanto sei em quem tenho crido, estou plenamente convicto de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Eu pago um preço para ser isso aqui. Eu pago um preço. Mas eu não abro mão. Porque eu tenho convicção em quem eu tenho crido. E aí, no capítulo 2, ele vai dizer, Paulo a Timóteo ainda dizendo, ele se entregou, falando de Jesus, em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Afirmo-vos, Timóteo, a verdade, e não minto, ao declarar que para isso fui designado, pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Portanto, determino que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Ele faz questão de afirmar o seu papel de consolidador da fé cristã nas igrejas por onde ele passava, tanto organizando, quanto visitando e quanto consolidando. E ele fazia isso exatamente mostrando o exercício dos 2 dons que ele trazia de forma latente na sua vida. O apostolado e o de mestre, o de ensino. Né? Grande mestre que Paulo foi. Bom, aqui a gente termina. A atividade primordial do mestre, ou daquele que ensina, é cuidar do ensino fundamental das Sagradas Escrituras. Os mestres são aqueles que têm de Deus um dom especial para esclarecer, expor e proclamar a palavra de Deus, a fim de edificar o corpo de Cristo. O propósito principal do ensino bíblico é preservar a verdade e produzir santidade, levando o corpo de Cristo a um compromisso com um modo piedoso de vida segundo a palavra de Deus. Então, o papel do mestre não é apenas de pegar o texto bíblico e num planejamento sistematizado, de que tal dia, tal hora, lá ele tem que ter os alunos sentados e ele na frente ensinando. Não. O objetivo do mestre e do ensino dentro do corpo de Cristo é fazer com que as pessoas tenham um compromisso com um modo de vida, um estilo de vida que seja diferente. Então essa é a proposta de Jesus Cristo, o mestre de todos nós, e é esse o trabalho que o mestre deverá ter no seio da igreja. Aí você pode perguntar assim, mas eu sou pastor e eu ensino. Sim,
Você é o pastor e você também pode ser o mestre. Paulo era apóstolo e era o mestre, nenhum problema. Tá? Mas se você não tem muito, você pode ser pregador, proclamador e não ser mestre. Você pode ser pregador. Você pode pregar bem a palavra, mas você pode não ser mestre. E aí, se você não é mestre, você precisa levantar o mestre. Ou levante 288, como Davi levantou. Se é muita gente que você tem. Né? Não precisa ter um, você pode ter vários. Mas é importante que você os tenha e é importante que você crie espaço, estrutura para ele trabalhar. E é mais importante ainda fazer o que eu fiz lá, que vocês reconheçam, façam com que ele seja reconhecido diante da igreja e vocês o reconheçam como mestre diante da igreja. Que aí você vai ter, que é a minha surpresa. Hoje, a igreja, né, se voltar para, como é que é o nome dele? Para o Valmir, para homenageá-lo como mestre na igreja. Então é muito interessante isso. Mas é esse princípio. É você fazer com que ele seja reconhecido diante de toda a igreja, mas que você o reconheça. Agora, que você crie o espaço e a estrutura para ele trabalhar como mestre. E não veja, né? Porque a grande maioria tem dificuldade e começa a ver como concorrente. Né? E você não pode, mas tem que tomar cuidado também para ele também não se tornar concorrente, porque alguns acabam subindo a cabeça. E você vai ter. Por isso que Davi supervisionava. Por isso que o negócio é organização. Você tem que supervisionar. Porque vai que um levita daquele lá que começa a ter. Oh, calma aí, eu sou o cara, olha só quantos estão vindo aqui na hora da minha adoração. Né? E aí daqui a pouco ele quer ser mais do que o rei Davi. Ah, mas isso não acontece não. Aconteceu no céu com Deus, meu filho. Aconteceu no céu com o Criador. Não vai acontecer com você? Então coloque a barbinha de molho, olho aberto, tá? Mas supervisione, organize. Não olhe para a sua igreja como aquele lugar que você tem que chegar lá a tal hora, subir no púlpito, ter uma boa palavra, pregar bem e ir embora. Você não está gerando um povo consolidado. Você está gerando uma porção de gente que está se comportando dessa maneira. E quando vier a primeira tempestade, todo mundo rola morro abaixo. Ninguém fica de pé. Quando falar, irmãos, eu estou com uma dificuldade na minha casa, quantos podem primiciar na minha vida para eu sair dessa situação crítica que eu estou? Porque bateu a enfermidade lá e eu gastei R$1.000 de remédio esse mês. E aí todo mundo faz de conta que está olhando a borboleta, não está ouvindo o que você está falando, e acaba o culto, todo mundo levanta e vai embora e ninguém te dá um centavo. Porque você não tem um povo ensinado a suprir a necessidade do seu sacerdote. Isso é produto de ensino. Não cai do céu como chuva. É você o responsável. É você. Deus não vai mandar anjo para falar sobre unção de mestre, para falar sobre primícia, para falar sobre dízimo. Deus não vai ressuscitar profeta. Elias não vai voltar. Davi não vai voltar. Não fique esperando cair fogo do céu para consumir. Não é aquele que você chama de levita, já está errado, vai ficar chamando de levita. Mas aquele que você chama de levita que está lá no altar em pecado, não vai cair fogo do céu para consumi-lo. Sabe por quê? Porque Deus colocou você como pastor lá e é você que cuida do rebanho. É você. Acabou a água. Acabou. Acabou a água. Esse é o último. Pode ir embora. Isso é um sinal. As Escrituras declaram, 1 Timóteo 1,5, que o alvo da instrução cristã, literalmente, né, o mandamento,
é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência e uma fé não fingida. Logo, a evidência, e aí esse parágrafo fecha. A evidência de que um discípulo seu aprendeu, e aí o mestre se avalia no discípulo. Como que eu me avalio como mestre? Eu vou dar uma prova para os alunos. A maior nota foi 1,5. Calma aí. Será que todos são péssimos e não conseguiram? Todos são iguais. Eu sou muito bom, mas todos são tão ruins que não conseguiram passar de 1,5. Não. Tecnicamente, não é assim que se avalia. Quando isso acontece, o professor precisa parar e pensar: alguma coisa eu fiz errado. Isso já aconteceu comigo uma vez, no Colégio Batismo Laranjal. Eu dei uma prova e a maior nota foi um 3. E aí, quando eu corrigi a prova, eu falei assim: eu não acredito. Eu corrigi a prova de uma aluna que só tirava 10 comigo e foi que tirou 3. Eu falei assim: não, tem alguma coisa errada. O que aconteceu? E aí, eu marquei com os alunos um conteúdo para a prova e dei a prova, preparei a prova em cima de um outro conteúdo que eu ainda não tinha dado aula para os alunos sobre aquele conteúdo. Eu misturei, dava aula por som de colégio ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo não, né? Não dava para dar aula. Eu dava aula por som de colégio, e aí eu confundi, na hora de preparar a prova, preparei a prova errada do conteúdo deles. Eu não tinha chegado aquele conteúdo. E aí, por isso que... E eu cheguei em sala de aula, mas eu não sabia, eu só fui decifrar isso quando cheguei em sala de aula para entregar as provas. E eu comecei a entregar, eu falei assim: eu vou ver qual vai ser a reação dos alunos. Estou entregando. E todo mundo pegando a prova, e um olhava para o outro, e reclamava, não é possível. E aí eu estou vendo até que um grupinho lá de trás começou a se reunir, um levanta e vai lá e fala com o outro, outro levanta, daqui a pouco tinha um bolinho lá atrás. Aí o que está acontecendo aí? Aí, professor, a gente queria conversar com o senhor, pode vir aqui? Aí eu, vem cá vocês, podem vir aqui. Aí vieram: professor, nós não estudamos esse conteúdo aqui ainda. Isso é do capítulo tal do livro, nós não chegamos lá ainda. E eu falei assim: mas é isso mesmo? É, professor, pode ver no diário aí, a matéria que o senhor lançou aí, nós não chegamos lá ainda. E eu fui ver, esse era o problema. Ora, se eu estou tendo um resultado com a minha igreja, que é um resultado que não é tão satisfatório, eu não posso estabelecer um juízo de valor só dos meus discípulos. Eu tenho que ser crítico. Eu tenho que fazer uma autocrítica. Aonde eu estou falhando? O que eu estou fazendo que de repente, ou o que eu não estou fazendo que precisava fazer? Geralmente esse é o problema, né? Geralmente o problema é da ausência. Não é que a gente esteja fazendo errado. É porque é alguma coisa que a gente não está fazendo que precisaria fazer, né? E aí a gente tem que saber fazer essa leitura. E aqui esse parágrafo sintetiza e encerra isso, né? A evidência do aprendizado do discípulo não é simplesmente aquilo que a pessoa sabe, mas sim como ela vive, como ela manifesta a sua vida em amor, em pureza, em fé e com piedade. Quando eu olho a vida do meu discípulo e eu consigo, eu vou ter 100%? Não, claro que não. Porque você pode fazer tudo certinho, o discípulo vai fazer uma escolha errada. Não é responsabilidade sua, é dele. Como eu falei no início, são muitos elementos. Não só. Não é que você tem um mestre para resolver todos os problemas da sua igreja. Né? Esse é um elemento que eu julgo importante. Né? Mas são uma série de fatores. Dentre esses fatores, e a escolha que o seu discípulo faz. Você está lá, tudo certinho, você está trabalhando exatamente em cima disso, você é dedicado, você busca santidade, você busca Deus, você está numa passada legal, mas você se frustra quando de repente você esperava um discípulo, aquele discípulo faz a escolha errada. Não é, você não tem que trazer isso para você e morrer por causa daquele discípulo, não. Ele vai ter a escolha dele. Mas assim, você não está tendo o resultado de todo o seu discipulado, você está tendo de um discípulo. Mas quando a coisa acontece de forma mais coletiva, você tem que começar a fazer uma autocrítica.
O que eu preciso fazer que eu não estou fazendo? E hoje a nossa leitura aqui foi: aonde está o ministério do mestre no ministério que Deus me confiou como pastor de uma igreja? Então é essa avaliação ou autoavaliação que vocês precisam sair daqui, né, fazendo. Não, mas eu tenho isso. Não, lá é legal, lá não, eu tenho, eu reconheço. Ok, mas como ampliar isso? Como aperfeiçoar isso? Retiro de pastores, encontro com pastores. O que a gente faz para o mestre? Onde ele se recicla? Onde ele vai buscar elementos para aprender? Quem ensina ao mestre? Quem ministra acerca disso para o mestre? E a gente não tem estrutura para isso, tem? Não tem. Nós não temos. Alguns passam por uma escola teológica, depois caem dentro do ministério e ele que se vire. Ele vai dar o pulo dele. E alguns sufocam esse dom. Alguns que vão pastorear, vão lidar com uma série de cobranças no ministério pastoral, que tem até o dom de mestre, mas eles não conseguem. O máximo que eles conseguem usar é quando estão no púlpito. Eu sou um problema para ministrar, porque eu não ministro como pregador apenas, eu ministro como mestre. Aí eu fico dando aquela porção de volta para poder atingir, porque assim é o mestre. É verdade. É verdade. Cadê a água? Acabou? Acabou a água. Chega de água. Não, pode trazer mais uma aguinha agora para bem. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar pelo nosso ministério, né? É um desafio, né? Estamos cercando ali, ó. Vou te pegar da esquerda. Eu já ouvi falar aí que na próxima vamos botar você sentado lá na última cadeira lá. Ficaram de pé, pessoal. Calma, pediu. Abençoá-los, ó Deus. Queremos profetizar sobre a vida deles, aquilo que o Senhor tem guardado, reservado, como o nome de cada um deles, ó Deus, nos lugares celestiais, que o Senhor possa, ó Deus, estar abrindo as portas, ó Deus, e fazendo com que a prosperidade que tem nome, que tem uma chave, ó Deus, seja desatada na vida dos seus filhos. Sabemos que isso acontecerá no teu tempo, no teu momento sobre a vida deles. Mas, ó Deus, sabemos que isso está condicionado, está linkado exatamente a esses princípios que os seus filhos praticam. Ó Deus, queremos abençoar aqueles que já têm primiciado, dizimado, ofertado, que não estão aqui hoje, mas o fazem, ó Deus, à distância, e nós, ó Deus, queremos abençoá-los como já o fazemos, ó Deus, mas queremos fazê-lo, ó Deus, citando diante do Senhor, ó Deus, a vida destes homens e mulheres que têm feito, ó Deus, tem tido este momento e tem feito essa semeadura na minha vida e na vida de Verônica. Nós te agradecemos, ó Deus, pela família de cada um deles, e que essa prosperidade não só os alcance, mas que alcance toda a sua descendência, e de uma forma muito especial, que assim como os teus filhos abrem as asas sobre todas as ovelhas que estão debaixo de cada um deles, lá no ministério, ó Deus, que a prosperidade alcance a vida de cada um deles também, e que, ó Deus, eles sejam abençoados, tocados, atingidos por esta palavra, ó Deus, que nós estamos liberando aqui neste lugar, que ela alcance também a vida dos discípulos, de cada um destes homens e mulheres que tem estado conosco, ó Deus, nesta equipe, junto a Deus, neste momento de comunhão e de discipulado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Quem vai dizimar? Gente, tem chocolate aqui que tem que terminar, gente. Verônica é dessa, não pode sobrar nada, tem que acabar.
Não vai, não. Posto não vai. Acabou a água. Acabou. 22 tô lá, hein? Amém. Vai ter água, vai ter água. 22, hein? Toma chocolate. Dia 22. Vai. Oi. O queijo lá, hein? Vou pegar lá. Ó, tem ovo aí, tem vai. Tem ovo. Tem até pra vender. Gente, chegando São Fidélis. Eu já comprei o meu. Ovo com açaí. Quem ligou aqui? Olha o boabeiro aí. A gente precisa organizar. Se você é pastor e tem medo, pega o mestre e coloca ele. O mestre fala. Ó, eu estou aqui falando. O mestre fala. Que o mestre tem um compromisso com a qualidade do conteúdo que ele ensina. Ele tem um compromisso, primeiro, com o conteúdo. Qual é o meu conteúdo? Mestre, é isso aqui. Agora, eu tenho o compromisso com a qualidade desse conteúdo, como que eu vou passar. Eu não tenho que estar preocupado se eu estou agradando A, B ou C, se o fulano está vindo da igreja de Beltrano, está chegando aqui, alguém passou, passou, fulano está vindo da igreja do pastor tal, ele é baterista, não chame ele para tocar bateria aqui no nosso grupo também. Não é dessa forma. Eu sei que você não é disso não, mas é o que a gente mais vê aí. É o que a gente mais vê. Isso chamou muito a minha atenção. Então tiraram sortes entre jovens. Tirar sorte, ninguém está jogando porrinha, ninguém está fazendo 0-1, ninguém está com... Não é nada disso. Tá? Esse linguajar no texto bíblico é diferente, né, do que é isso que significa hoje na nossa cultura. Né? Então tiraram sortes entre jovens, pegaram o grupo, olha a organização. Quem tem de tal idade para cá, jovens. Velhos, tal idade, para lá, velhos. Quem é mestre? Para cá. Quem é discípulo? Para lá. Muito bem. Agora, entre os jovens, aí esse grupinho aqui é de jovens. De jovens. Não precisa rir, não. Sei que... Aí, bom, se esse é o grupinho de jovens, então agora eu vou tirar, são responsabilidades. Agora eu vou tirar sortes, que são as responsabilidades. Então vamos imaginar alguém que pudesse tocar e pudesse profetizar. Mas isso era uma coisa muito rara. Mas a gente vai ver isso surgir exatamente naquele momento ali do início da realeza. Mas quando chega... Isso acontece com Eliseu também. Mas aí é posterior. Posterior, é posterior. O Josafá e o outro Acabe, né? dos provérbios que ele, a capacidade do mestre de escutar, de examinar e de trazer para si, colecionar, guardar, no sentido de guardar. Né? Então ele escuta, ele examina e ele guarda. E então ele, como mestre, não se desvia, porque ele se torna modelo para outros. O que Salomão, sábio Salomão, está escrevendo? Ele está dizendo exatamente, ele está mostrando exatamente um modelo que não é só pessoal, responsabilidade só do indivíduo, mas ele está mostrando a importância desse personagem que passa a ser, no meio da coletividade, aquele que ensina
e aqueles que têm a responsabilidade pessoal buscam a sabedoria dele. Então, Salomão já começa a mostrar, Davi vai usar, a tua palavra é luz, né? Ela é rocha, né? E linguagens, né? que vão ser usadas para revelar exatamente a importância que a palavra tinha para que o povo pudesse buscar exatamente isto. E aí a gente vê a dificuldade que nós temos hoje de vermos o nosso povo estudando a palavra. Né? As pessoas têm a dificuldade do uso do tempo para isso. Né? Então, isso eu estou falando de iniciativa própria, da própria pessoa, né? Do nosso discipulado, de pegar a Bíblia, de não só ler, mas com aquela preocupação de estudar e aprender realmente aquilo que ali está. Bom, se ele tem essa dificuldade, houve uma transferência, isso daí é uma questão sociológica, houve uma transferência do processo de ensino de pessoas, primeiro, a transferência do pessoal, ou seja, a responsabilidade minha estudar. Então, a primeira transferência foi do pessoal para o outro indivíduo, o professor. Então, eu transferi a minha responsabilidade para aquele que é mestre e vai me ensinar. Depois houve uma segunda transferência. A responsabilidade daquele que é mestre passou para uma instituição, né? Escola, seminário. Vai, meu irmão, a gente tem que ser lado aí, pode freio. Abençoe a casa dele. Até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e a bênção se derrame. Até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e a bênção se derrame. Até 1000 gerações da família, e teus filhos, e os filhos, e teus filhos, sua presença te acompanhe, por detrás, por diante.